Olá, turminha, tudo bem? Bom, hoje é nossa aula de língua portuguesa. Quero que vocês peguem o livro de vocês e abram lá na página 31. Mas antes disso, antes de eu dar início ao livro, quero conversar um pouquinho com vocês. Gente, então, hoje nessa aula, eu quero que vocês observem o quê? Nós vamos conversar sobre tabela. Hoje a nossa interpretação vai ser sobre tabela. Lembre-se, já vimos tabela lá na aula de matemática no volume 1, tabela de gráficos, certo? Vamos conversar também sobre a vida dos animais, né? O tempo de vida de cada um dos animais. Olha só, quero que vocês observem que cada matéria está ligada à outra, certo? Por quê? Estamos conversando sobre animais na matéria de ciências. Já vimos tabela na matéria de português. E vamos fazer uma interpretação de texto, eu vou falar, mas é interpretação de tabela, hoje na aula de língua portuguesa, certo? Então, eu trouxe como alguns exemplos, algumas tabelas para vocês visualizarem e observar a diferença, ok? Então, vamos dar início à nossa aula, turminha do meu Brasil Baroninho. Então, gente, vamos lá. Eu trouxe hoje a tabela, olha aqui. Essa tabela é para a gente observar os diferentes preços, certo? Aqui é o preço de determinado supermercado, aqui de uma feira. Então, aqui vocês estão vendo que 1 quilo de polpa de tomate no mercado sai 42, na feira 17, um molho de rúcula sai 4,49, na feira R$3. 1 quilo de ame no supermercado sai 17,30, na feira R$7. Então, aqui, essa lista, essa tabela aqui, é uma tabela de preço, de pesquisas de preço. Já conversamos sobre pesquisas de preço também lá na aula de empreendedorismo. Lembra que já conversamos essa semana? Também, certo? Então, essa tabela aqui é uma tabela de pesquisas de preço. Onde sai mais barato? Comprar no supermercado ou na feira, ok? Então, vamos para outra tabela que eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, é uma tabela de preço de festa junina. Uma tabela também que vocês estão habituados quando vão às festas juninas, certo? Que aí tem o determinado valor da comida, do jogo, das brincadeiras, melhor dizendo, quando vai vender cartelas de bingo, então tudo tem um valor. Então aqui vamos olhar essa tabela. Então, tabelas de preços também, e aqui o valor do jogo, R$3, se é o brinquedo, se é inflável, né, gente? R$3, 3 minutos, R$3, certo? Bebidas, água, quentão, água R$2,50, quentão R$3, refrigerante ou suco R$3,50. Aí, aqueles deliciosos salgados típicos de festa junina, né, gente? Então, vamos lá. O cachorro quente, R$3, pinhão, pipoca 2, pizza 3 e R$3,50 o carreteiro, mini porção. Aqui, então, também é uma tabela de preço, só que ela é diferente da outra. Essa aqui é uma tabela de pesquisa, é uma tabela de preço, mas é de pesquisa, então ele está pesquisando onde é mais barato comprar no supermercado ou na feira. E aqui uma tabela de preço também, mas é uma tabela de preço para uma festa, que vai ser usado apenas naquele dia, certo? E na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma tabela de animais, certo? Vamos trabalhar tabelas de diferentes espécies de animais, certo? Então, vamos lá, vamos ler essa tabela. Então, aqui, leia este texto. Tempo de vida. A tabela abaixo apresenta a média de vida das diferentes espécies de animais de estimação, segundo diversas fontes. Então, aqui na primeira coluna da tabela estão as espécies dos animais. Na segunda coluna estão, na verdade, a média do tempo de vida de cada um deles, certo? Tem diferença a tabela das que eu mostrei anteriormente? Tem. Aqui é uma tabela de vida, ó, ela tem apenas 2 colunas, certo? E veja que sempre está um do lado do outro as características, está na frente, certo? Então vamos ver aqui, ó. Espécie. O cachorro vive em média de 10 a 20 anos. O gato, de 12 a 20 anos. O coelho, ele vive de 6 a 8 anos. O porquinho da Índia vive de 6 a 8, de 6 anos, perdão. O chinchila,
vive 20 anos. O gérbio, esquilo da Mongólia, 4 anos. Hamster, vive 2 anos. O passarinho vive de 8 a 20 anos. O periquito australiano vive de 6 a 12 anos. Calopsita vive a 15 anos. O papagaio amazona vive de 50 a 60 anos. A arara vive de 50 a 60 anos também. Cacatua vive 40 anos. O jabuti, de 50 a 80 anos. Cágado vive 20 anos. Lagarto, muito variável de acordo com a sua espécie. A serpente, muito variável de acordo com a espécie, certo? E hoje nós vamos fazer uma interpretação da tabela, certo? Não deixa de ser uma interpretação de texto, só que muda o nome, uma interpretação da tabela. Então, se vocês não entenderem as perguntas, vocês irão voltar aqui na tabela novamente, irão ler e irão achar a resposta de cada pergunta, certo? Então, vamos lá, que eu vou explicar os exercícios. Então, aqui, gente, as tabelas são quadros organizados em linhas e colunas e apresentam conjuntos de informações. Os dados de uma tabela devem ser lidos e comparados. Vimos uma tabela para comparar, aquela de preço, né? Uma pesquisa de preço, onde estávamos comparando o mercado com a feira. Vimos a tabela de preço de uma festa e vimos a tabela de espécies de animais, certo? Ok. Então, número 2. O que essa tabela apresenta? Aí, turminha, vocês terão que voltar lá na tabela e ler o que ela apresenta. Do que fala essa tabela? 3. Quantos animais foram pesquisados? Aí vocês vão treinar, vocês vão achar a resposta. 4. Qual animal vive mais? Qual a média do tempo de vida dele? Não é apenas um animal que vive mais, não, hein? Ó, olham lá a tabela, não tem só um, hein? Olham lá. 5. Qual animal vive menos? Ele vive em média quanto tempo? Voltem lá na tabela, turminha, dê uma olhada. Quais são os 4 animais que vivem menos de 10 anos? E aí, turma, quais são esses animais? 7. Complete a lista com o nome das aves listadas na tabela. Então, vocês irão voltar lá na tabela, irão procurar. Passarinho, nananã, tem mais aqui, viu? 8. Não são apresentadas informações sobre o tempo de vida de 2 animais. Que animais são esses? Hein, turma? Que animais são esses que não são apresentados lá na tabela? B. Copie a explicação dada para não ter... Perdão. B. Copie a explicação dada para não ter sido apresentado o tempo de vida desses animais. Então, vocês irão voltar lá na tabela, irão ler e entender para escrever. Certo, turminha? Interpretação de texto, ó, tem que usar, ó, cérebro, ok? Pensar bastante, show preguiça e faça a leitura direitinho. 33. Na página 33, exercício 9. Bom, complete esta frase. A função do texto é o quê? É informar ou não informar? O que vocês acham? Se ele está informando ou não informando algo. E aí, turminha? O que vocês acham? A tabela apresenta informações sobre todos os animais? Todos os animais selvagens? Animais que podem vir a ser de estimação? E aí, gente? Para quem essas informações são importantes? Para quem? Para quem essas informações são importantes? Bom, para mim, para a professora, foi muito importante. Alguns animais ali eu não sabia que vivia tudo isso. Eu vou dar exemplo de da arara. Sério, a professora não sabia que ela vivia todo esse tempo, tá? Mas aí a particularidade de vocês, certo, turminha? 12. Na sua opinião, por que saber o tempo médio de vida de animais de estimação é importante, especialmente pelas famílias que têm crianças? E aí, turminha, o que vocês acham? Por que é importante saber? Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? 13. Que problema pode surgir se a pessoa tiver um jabuti como animal de estimação? Bom, a Pro tem um jabuti.
Eu adoro meu jabuti, entendeu? E ele fica lá na casinha dele, ele sai para tomar um sol, comer a raçãozinha. Eu não tenho nenhum problema com ele, mas tem algo que pode acontecer, gente. Qual o tempo de vida do jabuti, gente? Vejam lá. Aí vocês pensam, um jabuti vive tantos anos. E um ser humano? Será que o ser humano vive tantos anos igual o jabuti? E aí, o que vocês acham? Aí vocês irão colocar qual o problema. A professora deu uma super dica, hein, turminha? Quero ver quem irá acertar. 14. Desenhe um animal de estimação. Pode ser o seu, de algum conhecido ou aquele que você gostaria de ter. Bom, gente, então por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido sobre as tabelas. Já vimos tabela lá em matemática. Então, vocês observem que a matéria, toda a nossa matéria, ela sempre está ligada uma na outra. Um casamento. Ó, falamos de animais, estamos vendo animais em ciências e a professora trouxe algumas informações daquela tabela em um dos slides anteriores que a professora passou. Vimos tabela lá em portanto, lá em matemática, né? Tabelas e gráfico, lembra? Vimos também. Olha que na língua portuguesa trouxe para a gente tabela também. Gente, porque a tabela faz parte do nosso dia a dia, principalmente para a mamãe, que vai ao mercado, vai à feira, faz a tabela de pesquisa, ela faz uma pesquisa, então ela vai comparar preço. O que vimos também, gente, lá na aula de empreendedorismo, certo? Sobre fazer comparação e comprar no lugar onde estava mais barato e tinha mais acessórios. Quem lembra dessa aula? Aposto que vocês lembram. Bom, turminha, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana, tá bom? Até segunda. Tchau, tchau, turma!